Boa noite, senador. Voltando à situação que o Christian levantou muito bem, da impotência, do sentimento de desesperança, que ficou muito claro no dia 7 de setembro, o senhor acredita que essa situação será revertida da pior forma possível? Como é que eu digo isso? Quando a realidade se impor, a realidade econômica, porque eu vejo que esse governo é muito parecido com o início do governo Dilma. Aumento do gasto público, subsídios setoriais, foco na arrecadação, ideia de controle de preço, combustível, taxa de juros. Num primeiro momento até gera algum crescimento econômico, mas depois chega a fatura e uma baita crise econômica. O senhor acredita que essa é a fagulha que será o despertar da população? E como é que o senhor avalia, do ponto de vista econômico, o governo atual, se há uma semelhança com o primeiro ano do governo Dilma? Olha, eu noto, até no setor empresarial, financeiro, um certo desespero, que eu acredito que o que se criou no Brasil foi uma bolha, né? Uma bolha falsa que uma hora ela vai estourar, e vai estourar no colo de quem mais precisa, das pessoas que estão passando fome, do desempregado, das pessoas que não têm condições de comprar os seus alimentos, de subsistir no nosso país. E não tenho dúvida que vai ocorrer, porque daqui a pouco você não vai ter 180 bilhões de reais que eles fizeram a previsão de arrecadar. As nossas estatais vão começar a dar prejuízo e diminuir o seu valor, como já aconteceu com a própria Petrobras, que vale bilhões e bilhões de reais a menos do que valia no governo anterior. Vai se começar a arrecadar muito menos, né? Porque o que está acontecendo na Petrobras é que está se tirando de um bolso, botando no outro, do próprio bolso, que diminui os dividendos, mas quem mais arrecada é o próprio governo com esses dividendos. Então isso aí é uma coisa que vai acontecer até o final do ano. E quando estourar, e eu não gostaria que isso ocorresse. Eu não sou das pessoas que torce contra o avião, porque eu estou dentro do avião, né? Não torço contra o piloto. Mas fatalmente vai ocorrer, porque é um governo que não tem a menor condição de dar certo. Como dizia o Luiz Eduardo no passado, não tem chance disso dar certo, porque estão repetindo os mesmos erros do que aconteceu no Dilma e o que está acontecendo na Argentina. Veja o que aconteceu, e na Argentina é a mesma coisa, é o mesmo script do que está acontecendo. Quebraram o país, a população totalmente desassistida, sem esperança, sem elan. É o que vai acontecer no nosso país. Hoje já chegou em alguns setores. Se você vê a situação das prefeituras do nosso Brasil, é um desespero. Os prefeitos sem condições de ir na sua cidade, já atrasando o salário, diminuindo o salário, fazendo corte, demitindo, e isso fatalmente vai gerar muito desemprego, muita desesperança de um governo que prometeu picanha, que prometeu cerveja, prometeu emprego e renda, e que infelizmente não vai acontecer. E um presidente que está muito pouco preocupado com isso, né? O Lula, pelo que eu estou vendo, está falando em comprar avião, gente. Olha que loucura, que absurdo. A pessoa porque o avião tem uma cama pequena. Olha que absurdo. Olha a falta de prioridade, a falta de bom senso do que se está fazendo com o nosso país. Em vez de nós estarmos pensando em enxugar a máquina pública, diminuir o tamanho do Estado, diminuir o desperdício, buscar ajudar as pessoas que mais precisam, né? Levar melhores serviços à população, nós só temos levado desesperança, né? Aparelhando as nossas estatais. Você vai ver o que vai acontecer, o rombo nas estatais no próximo ano, quando não acontecer os escândalos. Esse governo não aguenta uma mala de dinheiro, e fatalmente isso vai acontecer. Brasília, aquelas figuras carimbadas que tinham ido embora de Brasília, hoje você vai nos restaurantes, você vê aqueles lobistas, aquelas figuras históricas de volta, comemorando. Não tem chance disso dar certo. Infelizmente, o nosso país está nesse momento tão difícil.